Quem não tem encanto, quem não tem magia, amor pelo que faz, se torna um fardo, se torna algo triste e pesado. Há 22 anos eu sou agente comunitário na cidade de Serrinha, na Bahia. E nesses 22 anos, nós temos muitas histórias para contar. Histórias tristes, alegres, situações constrangedoras, situações embaraçosas. Há poucos instantes eu recebi uma mensagem lá de minha casa que minha mãe teve AVC. Ela tem poucos meses, mas agora à tarde ela teve que retornar, infelizmente, para o hospital devido ao AVC. É uma situação triste, é uma situação pesada, mas é fortalecedora. Porque quando eu acordo às manhãs para ir na minha comunidade, eu vou procurar as mulheres, as mães, e eu trato elas como fosse minha mãe. Eu vou procurar as crianças, eu trato eles como fosse o meu filho. Eu vou procurar os homens, eu trato ele como fosse o meu pai. É o encanto, é o amor que está envolvido no que eu faço. E são 22 anos de muita luta, de tentar fazer o que há de melhor para a minha comunidade. Nesses 22 anos, eu tento sempre estar me reinventando, me reencontrando, para fugir da rotina. São 22 anos, não é brincadeira, é uma vida. E em muitas ideias, muitas coisas que eu faço para apimentar, o gostinho baiano, para dar uma relevância àquilo que eu faço, eu crio coisas na minha comunidade. Eu trouxe aqui algum exemplo, pequeno exemplo de algumas das minhas invenções. Eu costumo inserir a minha imagem em campanhas, por exemplo, na Saúde do Homem, Novembro Azul e Outubro Rosa. Interessante que na Saúde do Homem, como eu falei, eu vou em busca daquela pessoa como se fosse um membro de minha família. Eu estou ligado intimamente com essa família. Não só naquela questão nua e fria, crua da saúde, faça o exame, hoje é o dia do seu remédio, hoje é o dia de você fazer determinada coisa. Mas eu estou inserido no contexto da vida deles, de forma íntima. Eu estou todos os dias, todos os meses na casa dessas pessoas. Então eu estou ligado de forma financeira com essa família, da forma do conjunto onde com o relacionamento, esposa, marido, relação com filhos. Então eu tenho que estar sempre reinventando. Com relação à saúde do homem, tem um senhor que ele era muito arredio. Ele tinha 70 e poucos anos, ele nunca tinha feito, era uma batalha de estar constantemente procurando que ele fizesse esse exame. Mas quando ele viu a minha foto, eu distribuía através do WhatsApp, eu imprimia, eu distribuía, ele até se empolgou. Engraçado que ele disse assim, tá parecendo um modelo. Eu disse, vamos também ser um modelo? No dia que você for fazer esse exame, eu vou tirar uma foto, eu também vou fazer isso para você. Foi difícil, mas eu não desisti, eu encarava ele como meu pai. Por coincidência, o nome dele era o mesmo nome do meu pai, que era Hélio. Então eu insistia, eu fazia aquilo por amor, por determinação, até que consegui levá-lo para fazer o exame. E por incrível que pareça, ele estava com um princípio de câncer de próstata. Foi um susto para a família, mas como era no início, foi bom porque ele fez o tratamento, ele fez a cirurgia. E o interessante é que a esposa dele, toda vez que eu vou visitá-lo, toda vez que me encontro, ela me dá um abraço bem forte e diz: muito obrigado por você ter salvado a vida de um homem, de um pai e de um marido. Então, coisas como essa, o retorno dessa forma dá uma gratidão, é algo satisfatório, sem palavras. Você ouvir uma esposa dizer isso, é um salvador de vidas, mas a gente interfere de fato, pequenas coisas que a gente faz interferem de fato na vida das pessoas. Com relação ao Outubro Rosa, foi bem interessante, porque quando essa foto se espalhou para a comunidade, aí foi aquele burburinho, você vai fazer mamografia, você vai fazer mamografia, que bom, interessante, você vai fazer mamografia, mas foi uma deixa que eles me deram para mostrar que o homem também tinha que se cuidar. E por mais que ele não se cuidasse, ele tinha que dar o apoio moral à sua esposa, ir com sua esposa no dia de fazer a mamografia, ir com sua esposa no dia de fazer o planejamento familiar, quando os seus filhos forem tomar vacina, Aí era uma zoeira, toda vez que eu passava na rua, e aí, só mamografia, que dia? Interessante que teve uma senhora, em esquina, aqueles sushiquinhos, aquelas conversas, elas tiraram, e da onde, o que conversaram, que eu já tinha o dia marcado de eu fazer minha mamografia.
Aí ela procurou minha família, minha esposa, minha mãe, e você está sabendo quem ainda vai fazer mamografia? Era aquele susto, né? Até que ela não aguentou e veio. Ó, eu recebi a foto sua ali, eu vi, e disseram que você vai fazer mamografia. Ela também era uma pessoa dura, porque ela dizia, minha avó nunca fez, minha mãe nunca fez, eu também não vou fazer, isso é coisa que o governo inventa, ninguém tem problema nenhum. Mas eu também não desistia, eu tinha um olhar para ela como se fosse a minha mãe, que precisava da minha ajuda. E não desistia, sempre batendo na tecla. Ela tinha que fazer. Ela, graças a Deus, não teve nada, né? Mas a família ficou alegre porque eu consegui levá-la a fazer. Eles tinham preocupação, né? Ela com 70 e poucos anos, nunca tinha feito, né? Abriu-se porta ali. Mas ela ficou na cisma que eu tinha que fazer a mamografia, que alguém tinha dito que eu tinha que fazer a mamografia, né? Então são contos, são coisas que acontecem na nossa comunidade. A saúde ela tem várias vertentes, né? E o agente comunitário tem que se transformar de tudo um pouco. Pessoas aqui com formações acadêmicas diferentes, eu tenho que ser um pouquinho de cada um de vocês, né? E eu sempre trabalho no sentido daquele que o agente comunitário primeiro tem que ser um bom ouvinte. Teve uma situação interessante, essa foi uma situação perigosa, né? Violência tem em toda a cidade, lá também em Serrinha não é diferente. Aí tinha um rapaz, ele era conhecido, o dono do bairro, né? Traficante, agiota, muito perigoso. Ele morava numa área que não tinha cobertura de agente comunitário. Mas chegou a trazer ele acesso a essas duas fotos. Aí um dia, eu ia passando para ir para o meu trabalho, ele me abordou. Ei, quero falar com você, com duas armas aqui, imagine. Aquela situação, aquele medo. Eu preciso falar com você. Eu disse, meu Deus, eu não devo nada. Eu não tomei dinheiro emprestado a ele, eu não falei mal dele, não aconteceu nada. Ele, senta aqui, por favor. As duas armas, o coração tremendo. Ele disse, eu vi suas fotos aí, você trabalha com saúde. Eu quero conversar com você, sente aí. Agora tem um detalhe, não fale nada, apenas escute. Eu disse, tudo bem, senhor, eu apenas vou escutar. Não saía quase nada, né? Aí a conversa foi se enrolando, ele foi falando, isso tomou a manhã toda. Nessa conversa eu percebi que ele tinha problemas emocionais. Ele sofria porque não tinha uma esposa, ele tinha um sonho de casar. Ele queria ter filhos, ele não podia, ou ele não conseguia, ele não entrou em detalhes, mas ele queria ter filhos. E a mãe dele sofria pelo estilo de vida que ele tinha. Aí foi uma questão de medo, né, porque era uma pessoa perigosa, podia ter batida policial ali, não era de minha área, mas também eu não queria abandoná-lo. Nesse dia eu levantei, fui embora, ele disse, não diga nada, não conversamos, você não me viu. E eu, tudo bem, senhor, as pernas quase não saíam do lugar. Eu nem voltei mais para a área, eu fui para casa, beber uma água e relaxar. Mas constantemente ele me chamava. Constantemente ele me chamava, foi ganhando confiança, ele foi passando, contando detalhes da vida dele. Quando eu fiz o curso Caminhos do Cuidado, né, aí eu quis dar uma valorizada, eu disse, me dê uma entrevista que eu vou fazer um trabalho, eu filmo só os seus pés, você relatando um pouco da sua vida, dos seus medos, das suas angústias. Ele se sentiu valorizado com aquilo. Ele disse, eu vou fazer porque você não desistiu de mim, não. Você teve medo de mim, mas não deixou que esse medo impedisse que você viesse até a mim. Filme só os meus pés. Eu disse, tudo bem, só os meus pés aqui, eu distorço até a sua voz. E aí eu gravei, eu filmei ele contando desse sofrimento que ele tinha, né, da angústia que ele tinha, mas que ele não tinha força para sair dessa vida. Ele não tinha. E às vezes ele dizia, talvez eu não queira sair dessa vida. É o que tem. Por mais opções que você me mostre, mas talvez eu não queira. Hoje ele continua no mesmo estilo de vida. Porém, ele é mais acessível aos programas de saúde, né? Eu consegui ele levar para a saúde do homem, né? A mãe dele também foi para o Outubro Rosa, porque é uma área descoberta, mas eu consegui ganhar. Então, é o encanto, é o amor que está envolvido que faz com que a gente não desista. E são várias situações, né? Por exemplo, uma situação constrangedora e engraçada, né? Tinha uma senhora que ela tinha muita confiança em mim, muita, até mais até do que as consultas, até através do médico ou coisas assim. Certo dia que eu bati na casa dela, ela estava quase que nua, me esperando, porque ela estava ansiosa para mostrar manchas, plaquetas que apareciam no corpo dela. Na hora que ela abre a porta, está aquela mulher nua me esperando. Meu Deus, senhora. Ela disse, eu preciso lhe mostrar isso. A senhora faz o seguinte, bota uma roupa primeiro,
E aí também a pessoa treme, né? Bota uma roupa primeiro, depois a gente conversa um pouquinho. Ela, mas eu preciso saber o que é isso. Tudo bem, eu vou conseguir uma consulta com o médico para você, é mais conveniente. Coloca uma roupinha, por favor. E olha que o marido dela era policial. Imagine a situação. Aí ela colocou a roupa, imediatamente, pela situação foi tão constrangedora, que aí eu levei, ela fez a consulta. Né? E são situações engraçadas. Teve aqui algo também muito interessante, é o exemplo desse agente comunitário aqui. Ó. Esse agente comunitário, ele tinha nessa foto aí 132 quilos. Né? O seu trabalho estava sendo prejudicado, ele faltava muito, ele tinha problema de enxaqueca, hérnia de disco, ele, sabe? E chegou ao ponto da comunidade não querer aceitar a visita dele. A comunidade dizia, ele não tem respaldo de me visitar não. Ele só anda doente, ele não participa de quase movimentos de práticas, um babinho aqui ele não faz, ele não joga, e isso começou a prejudicar. Eu entrei na vida desse agente comunitário também. Eu transformei a vida dele. Fiz por onde ele fazer mudanças. Né? Ele passou a fazer reeducação alimentar, ele passou a fazer práticas, exercícios físicos, e ele se retransformou, ele se redescobriu. Aquele agente comunitário ali ó, está intimamente ligado com esse aqui. Reconhece esse? Aquele agente comunitário é esse e é esse que está aqui agora. Eu sofria muito bullying, eu sofria, sabe, discriminação, as fardas que eu recebia não dava, né? Era sempre aquela crítica, toda a festinha que tinha da saúde. Ele chegou, vai acabar a comida. Imagine, né? Aí eu ficava com fome, eu não comia, eu voltava para casa e descontava essa minha tristeza, essa minha angústia na minha comida em casa, né? E isso foi bom porque pessoas seguiram o meu exemplo. Tem um jovenzinho no colégio que, num certo dia, no saúde na escola, ele disse, é o técnico do meu pai ali, eu fiquei sem entender. Ele disse, você ensinou meu pai a jogar bola. Na verdade, o pai dele tinha entrado também nessa empreitada de mudança de vida, seguiu o meu exemplo e passou a jogar futebol com o filho. Né? Uma esposa sempre me abraça e me agradece em lágrimas, que ela disse, você salvou a vida do meu marido, porque ele também era obeso, ele também sofria muito com isso. Então, daí se tornou-se grupos de caminhadas, grupos de corrida, eu fiquei como referência também na comunidade, e a credibilidade enorme, né, eu tive na minha comunidade. E eu também encontrei meu lugar na saúde. Né? Saúde significa harmonia e a síntese de tudo que é belo. Né? O saúde, o meu lugar, entrou na minha vida e modificou, foi um divisor de águas. Né? Eu cheguei em lugares que eu nunca iria chegar. Eu conheci pessoas, um intercâmbio de relacionamento que eu nunca iria ter. Exemplos que vocês deram aqui servem para mim, o meu pode servir para vocês. Né? Eu conheci novos mestres, novos anjos da guarda, a Cris, o mestre Caco, a saúde do meu lugar transformou a minha vida. Me deu aquela vontade de querer acordar de manhã, vestir a farda e ir nas casas em busca de novas histórias, de ir buscar e fazer o que é melhor. Hoje foi um dia maravilhoso, né? Todo mundo contou um pouco da sua história. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês e assim que esse vídeo for passando, vocês vão se relacionando com o que eu vou lendo. E isso vai refletir um pouco aqui, tanto na minha história como na história de vocês, porque um pouco que vocês fazem, o muito que vocês fazem na área de vocês, quando juntamos, nós trazemos uma saúde de qualidade para esse país, para essas pessoas. Então eu vou rodar aqui o vídeo e vou fazer uma leitura de um texto, né, interessante, e vão relacionando o vídeo com um texto que eu vou ler aqui. O Muro de Berlim era derrubado como um marco de reunificação da Alemanha. Esse muro dividia a cidade de Berlim ao meio. O lado ocidental era capitalista e o lado oriental era socialista. O maior sucesso musical do lado ocidental nessa época era o rock, e a banda de maior sucesso era a Skol. Do lado oriental socialista era proibido tocar rock. O maior sucesso musical era a Orquestra Filarmônica da Berlim Oriental, e a música clássica era o único estilo musical nas áreas. Quando o Muro de Berlim foi ao chão, os integrantes da banda Scorpio sugeriram que fizesse um show junto com a Orquestra Filarmônica da Berlim Ocidental, como um símbolo de integração entre os dois povos. A princípio, a ideia foi considerada absurda. Cris, o anjo da nossa vida, Cris. Gente, isso aqui, vou quebrar um pouco o protocolo aqui, porque esse aqui acho que é o quarto ou quinto, me deu uma oportunidade, mas isso aqui é tão significante na minha vida, né? Dá um sentido, falta palavras, né? A gratidão que a gente tem por esse projeto Saúde no Meu Lugar, né?
fez a gente sonhar de novo, me fez sonhar de novo, né? Me fez de saber assim, você tem garra, você pode transformar o mundo ainda, né? E leva a gente em lugares que eu não ia chegar, tem lugares que eu não ia chegar, né? Então isso aqui dá um rumo, dá um objetivo, né? Isso dá um sentido na vida particular, emocional, familiar, né? Isso aqui é uma vida. Guarde isso aqui, quem recebeu, quem não recebeu, tire foto, e isso aqui é um significado extremamente importante, viu? Muito obrigado, gente. Isso aqui